Além de serem dois dos grandes jogadores de futebol, Kylian Mbappé e Adriano Imperador são dois homens que sabem aproveitar a vida. Mas você sabe qual dos dois vive uma vida mais luxuosa? Você vai se impressionar. Confira agora essa disputa entre Kylian Mbappé e Adriano Imperador. Bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Imóveis. Quando se trata de investir em bons imóveis para curtir com sua família, Adriano Imperador não gosta de economizar, já tendo sido dono de vários imóveis luxuosos ao longo de sua carreira. Até 2019, por exemplo, Didico morava em uma bela casa no famoso condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, um dos mais badalados do Rio de Janeiro, onde moram outras celebridades como Juliana Paes e Anitta. A casa de Adriano parecia ser bastante luxuosa, com uma fachada de 2 andares bastante imponente. O quintal da casa era o local preferido do jogador, onde ele aproveitava para tirar diversas fotos, principalmente ao lado de seus amigos e familiares. Nos dias mais ensolarados, o Imperador aproveitava para se refrescar na ducha ao ar livre e curtir a piscina com seus amigos. Durante a noite, o local ficava muito bonito, com a iluminação branca dos lustres, tendo até a piscina enfeitada com fitas de LED. Sem dúvidas, esse era um local que Adriano aproveitou muito, mas que infelizmente preferiu sair pela quantidade de multas que tomou por todas as festas que fazia. E segundo algumas fontes, estima-se que essa mansão do jogador era avaliada em torno de 10 milhões de reais. Logo depois, o Imperador se mudou para outra casa no condomínio Blue Houses, também na Barra da Tijuca. E como toda casa de Adriano, não poderia deixar de ter um belo quintal para se divertir com os amigos e familiares. Parecido com a sua antiga mansão, o imóvel também possuía uma ducha, quando ele adorava entrar para se refrescar em uma bela piscina com direito até uma cascata. Não importa qual seja a residência do Imperador, ele sempre vai estar se divertindo muito ao lado das pessoas que ele ama. E segundo algumas fontes, em 2021 o jogador vendeu o imóvel por cerca de 9 milhões de reais. E durante o período em que estava procurando uma nova casa, Didico optou por morar na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, uma hospedagem 5 estrelas repleta de luxos, onde inclusive sua namorada da época aproveitou para fazer um ensaio de fotos bastante sensual. O jogador ficou 3 meses hospedado e parece ter feito amizade com todos os funcionários, chegando a receber até homenagem da diretoria do hotel. E segundo algumas fontes, ele precisou desembolsar em torno de 80 mil reais por mês para ficar hospedado lá. Atualmente, o Imperador adquiriu uma cobertura no condomínio Península, na Barra da Tijuca, um conglomerado de prédios de classe alta onde moram diversas pessoas importantes, como o ex-prefeito Marcelo Crivella. O imóvel conta com uma arquitetura sofisticada. Na sala, por exemplo, possui um rebaixamento de gesso moderno, o piso todo revestido com enormes porcelanatos e até uma parede com revestimento em 3D, o que traz uma sensação de requinte ao ambiente. Apesar de possuir bem menos espaço do que seus antigos imóveis, isso não impede que Adriano continue recebendo seus amigos em seu AP e fazendo aquela resenha que ele tanto gosta. E segundo algumas fontes, a cobertura do jogador é avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo, todo mundo sabe que Kylian Mbappé tem dinheiro mais que suficiente para morar em residências luxuosas. Algumas fontes especulam, por exemplo, que ele já morou em um apartamento de luxo com vista para a famosa Torre Eiffel, na cidade de Paris, capital da França. O imóvel do jogador era nada mais, nada menos que um apartamento duplex em um dos prédios mais sofisticados do bairro. E pelo fato do AP do jogador ficar no último andar, com certeza deveria lhe proporcionar uma vista espetacular para a cidade, o que é possível se ter uma boa noção olhando registros das coberturas que ficam localizadas nesta mesma região. E baseado no preço dos aluguéis de outras propriedades vizinhas, é possível se ter uma noção de quanto o atacante pagava para morar ali. Segundo algumas fontes, Mbappé precisava desembolsar algo em torno de 40 mil
dólares todos os meses. Atualmente, especula-se que o jogador tenha comprado um outro imóvel localizado em Neuilly-sur-Seine, um bairro super exclusivo frequentado por várias outras celebridades. Nas redes sociais, Mbappé já compartilhou com o público alguns registros dentro de sua residência. De acordo com o que foi mostrado, é possível ver que a decoração da casa é baseada em tons neutros e cremes com acabamentos clássicos em madeira que parecem ser bem luxuosos. Acredita-se que há no imóvel até uma piscina para o jogador relaxar. E segundo foi noticiado na mídia, o jovem atacante investiu quase 10 milhões de dólares para adquirir essa propriedade. Mesmo as diferenças sendo em dólares e reais, parece que os dois jogadores sabem muito bem investir nos imóveis rentáveis. Ponto para os dois. Segundo round. Automóveis. Todo mundo sabe que os jogadores de futebol possuem fama de serem apaixonados por carros de luxo, e com Adriano Imperador isso não é nem um pouco diferente. Ele já teve, por exemplo, uma BMW 550i, um carro que parou de ser fabricado no Brasil, mas que os modelos podem ser encontrados por volta de 200 mil reais. Na garagem do Imperador também há um belo Ford Mustang GT Premium, um veículo esportivo que pode chegar a ultrapassar a cifra dos 300 mil reais. O ex-jogador também já teve uma Mercedes CL 63 AMG, um carro sofisticado da Mercedes que custa em torno de 690 mil reais. Atualmente, Adriano tem postado muitas fotos sem o seu Mercedes-Benz GLE 400 Coupé, um SUV de luxo que oferece todo o conforto e segurança que se possa imaginar. E não é à toa que, para o ex-jogador desfrutar desse super carro, pode ter sido necessário desembolsar cerca de 760 mil reais. Ele também já compartilhou no Instagram com seus seguidores uma de suas aquisições, uma BMW M5. Trata-se de nada mais nada menos que um carro super luxuoso equipado com um motor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos. E é por isso que seu preço gira em cerca aí de 900 mil reais. Ainda mais inusitado, Adriano também já tirou fotos com um Corvette ZR1, um veículo esportivo com design futurista, sonho de qualquer apaixonado por carros. O automóvel é equipado com um motor super potente capaz de atingir a velocidade máxima de 338 km por hora. E apesar de não ser fabricado no Brasil, pode ser importado, chegando a custar mais de 1 milhão de reais. E o carro mais caro que Adriano já foi visto, sem dúvidas, foi um Lamborghini Aventador. O veículo é considerado um dos carros mais rápidos do mundo, sendo equipado com um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E apesar de não se saber se realmente esse carro pertenceu ao jogador, para se ter uma ideia é preciso pagar mais de 3 milhões de reais. Para quem acha que depois que Adriano Imperador se aposentou as coisas começaram a ficar ruim para ele financeiramente, está muito enganado. Quando o jogador precisa fazer viagens mais curtas, ele costuma fretar helicópteros particulares, algo que pode custar por volta de 5 mil reais. Já em viagens mais longas, segundo algumas fontes, Adriano possui uma aeronave modelo Wind 1124 Aircraft, um jatinho executivo de origem israelense. E como todos sabem que Didico é um bom amigo, já sugeriram matérias dizendo que ele emprestou seu avião para o cantor Alexandre Pires. Sabe-se que o modelo da aeronave do Imperador possui capacidade para transportar até 10 passageiros, sendo avaliada em torno de 3,5 milhões de reais. Muitas pessoas se surpreendem quando descobrem que Kylian Mbappé não possui carteira de motorista, mas isso não te impede de sempre utilizar confortáveis veículos para se locomover. Ele já foi visto, por exemplo, em um Volkswagen Tiguan, um SUV com design moderno, cujo preço dos modelos mais novos e completos chegam a custar 40 mil dólares. O jogador também já postou fotos em um Volkswagen ID4 Cross, um veículo 100% elétrico com design futurista. O carro é equipado com uma bateria que lhe permite ter autonomia para mais de 500 km, podendo chegar a custar até 50 mil dólares. Ele também já postou uma foto saindo de um Audi que parecia ser do modelo A6 Avant, um veículo com design de perua que os modelos mais recentes custam por volta de 60 mil dólares. Subindo o preço, ele já foi visto em uma Mercedes que parecia ser do modelo GLE, um SUV de luxo capaz de oferecer muito conforto e segurança. E para se ter uma ideia, o preço desse carro, existem modelos mais novos que chegam a custar até 80 mil reais.
Subindo um pouco o preço, o jogador possui um Volkswagen Multivan, um veículo ideal para quando ele quer se locomover com mais espaço e conforto, tendo seu preço estimado em aproximadamente $85 mil. Ainda mais caro, o Mbappé já foi visto em um Volkswagen Touareg, outro SUV da marca alemã, ainda mais robusto e espaçoso, não sendo à toa que para se ter um desses pode ser necessário investir mais de $110 mil nos modelos mais recentes. Outro veículo super confortável que o francês possui é um Mercedes-Benz Classe V, um enorme carro capaz de oferecer muito espaço e ergonomia para todos os seus passageiros. E para usufruir desse confortável carro da Mercedes, pode ser necessário investir até $150 mil. E apesar de Kylian Mbappé não possuir carteira, diversas fontes especulam que ele seja dono de uma Ferrari SF90 Straddle, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com um supermotor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,5 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 340 km por hora. E talvez seja por isso que um 0 km pode chegar a ultrapassar a cifra de $600 mil. Parece que Mbappé vai levar essa. O jogador gosta mesmo de máquinas potentes e de investir nelas. Terceiro round. Luxo. Sendo um cara muito simples, que não parece ser apegado ao dinheiro, Adriano Imperador já foi visto com itens bem luxuosos. Entre seus acessórios preferidos está sem dúvidas o seu famoso colar de ouro e diamantes totalmente personalizado, tendo até o seu nome gravado na joia. Independente da ocasião, o jogador sempre faz questão de usar o seu colar no pescoço, parecendo não ter nenhum medo de ser assaltado andando com um item tão valioso do Rio de Janeiro. E segundo algumas fontes, essa joia está avaliada em nada mais nada menos que $120 mil. Outro acessório bem caro que o jogador já foi visto usando é o seu Rolex GMT Master 2, um sonho de consumo de qualquer apaixonado por relógio. E de acordo com especialistas, esse Rolex possui o valor de boutique de $40 mil, ou aproximadamente $200 mil. Já para servir Kylian Mbappé, o clube concordou em pagar para ele uma equipe pessoal que inclui um motorista particular, um guarda-costas e até um assistente pessoal sempre à sua disposição. Um mimo que custará quase $35 mil todos os meses. Já na hora de andar bem vestido, ele também não parece gostar de economizar. Mbappé já foi visto com diversos relógios caríssimos como Rolex Yacht Master de $13.500, Millennial Pink Hublot Big Ben de $20.900, Hublot Big Ben único Titânio Ceramic de $21.700, Hublot Big Ben Sun Blue 2 de $24 mil. Os dois jogadores gostam mesmo de ostentação, não é? Dessa vez o ponto vai para os dois, por investirem bem nos luxos pessoais. Quarto round. De negócios. Apesar de estar aposentado dos campos e não poder contar mais com o seu enorme salário como jogador de futebol, Adriano Imperador possui outras fontes de renda que ajudam a manter o seu estilo de vida repleto de luxos. Devido ao seu carisma e humildade, o ex-jogador tem conseguido se manter firme na mídia com milhões de pessoas que ainda o acompanham diariamente nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, sua página possui mais de 3 milhões de seguidores. Já em seu Instagram é onde ele mais se destaca, possuindo mais de 7 milhões de pessoas que acompanham a sua rotina. E por causa do forte engajamento que o jogador possui em suas postagens, grandes empresas investem alto para associar a sua marca a ele, como por exemplo Brahma, Amazon Prime, Hotels.com e até a Adidas, que inclusive contratou Adriano para ser diretor de venda nacional da marca, cargo que ele ocupa desde 2019. Isso sem contar que recentemente ele lançou sua própria loja online, chamada Loja do Didico, onde vende camisas com estampas personalizadas com suas frases mais usadas. Atualmente o Instagram oficial da loja já possui mais de 20 mil seguidores. E com certeza tudo isso justifica como ele tem mantido seu elevado padrão de vida mesmo depois de se aposentar do futebol. Além de receber um enorme salário como uma das estrelas do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé também possui outras fontes de renda. Pelo fato de ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo e uma das maiores promessas da nova geração do futebol, o jovem virou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é um dos jogadores de futebol mais seguidos do mundo. Somente no Facebook ele conta com 15 milhões de seguidores, mas é no Instagram que Mbappé realmente se destaca, possuindo mais de 65 milhões de pessoas que lhe acompanham diariamente.
um número tão alto que lhe torna a pessoa mais famosa da França, ficando na frente de outros grandes jogadores do seu país, como Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba e Zidane. E é claro, por ser tão famoso, o Mbappé consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para o qual o atacante já fez publicidade estão, por exemplo, Oakley, Christian Dior, PlayStation 5, Hugo Boss, FIFA, entre muitas outras. Somente sendo embaixador da relojoaria de luxo suíça Hublot, por exemplo, estima-se que Mbappé recebe por volta de 1,5 milhões de dólares por ano. Já sendo patrocinado pela empresa de produtos esportivos Nike, algumas fontes dizem que seu contrato gira em torno de 5 milhões de dólares anuais. Estima-se que, somando todos os seus patrocínios, ele receba algo em torno de 15 milhões de dólares por ano. Nada mal, não é mesmo? Essa com certeza vai pro Mbappé. O jogador é caro demais. Quinto round. Fortuna. Sendo considerado um dos melhores atacantes do mundo no auge de sua carreira e tendo jogado nos maiores times do mundo, é fato que Adriano Imperador já ganhou muito dinheiro durante toda a sua carreira. Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que ele já ganhou, em 2007, no período que ele teve diversos problemas pessoais e se afastou do futebol, segundo algumas fontes, durante os 16 meses que ficou sem jogar, ele recebeu cerca de 11 milhões e 200 mil reais, o que representa 700 mil reais mensais sem jogar nenhuma partida. Um valor astronômico, mas que ainda fica bem atrás da quantia que ele recebia em sua melhor fase do futebol, enquanto jogava no Inter de Milão. Conforme o próprio jogador disse em entrevistas, recentemente, depois de se aposentar por causa de problemas pessoais, ele optou por largar um salário de 7 milhões de dólares por ano. Um super salário que, convertendo para o real, dá em torno de 45 milhões de reais por ano, ou o equivalente a 3 milhões e 750 mil reais por mês. Isso mostra que realmente Adriano Imperador possui uma personalidade única e que não é nem um pouco apegado ao dinheiro, já que poucas pessoas em seu lugar teriam coragem de abandonar um salário milionário desses, né? Na internet, muito se especula qual é o patrimônio que o ex-jogador acumulou durante toda a sua carreira. O jornal Extra, por exemplo, chegou a dizer que Adriano possuía uma fortuna de 60 milhões de reais e pouco tempo depois disse que ele está falindo, algo que acabou irritando muito o ex-jogador. E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor do verdadeiro patrimônio acumulado por Adriano Imperador, pelo seu antigo salário e por seu atual estilo de vida luxuoso, não é nenhum exagero dizer que ele provavelmente deve ter uma fortuna multimilionária. Sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo atualmente, não há dúvidas que Kylian Mbappé, com apenas 23 anos de idade, já acumulou um patrimônio que lhe permite aposentar e viver uma vida super confortável pelo resto de sua vida. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade e jogava no Mônaco, por exemplo, estima-se que ele possuía um salário que girava na faixa de 95 mil dólares por mês, ou então mais de 1 milhão e 100 mil reais anuais. O que, apesar de ser um excelente salário para um jogador tão jovem como ele, está muito longe da quantia que ele recebe atualmente. Após sua transferência para o Paris Saint-Germain, o salário de Kylian Mbappé se multiplicou dezenas de vezes, para hoje atingir um patamar que o coloca na lista dos jogadores mais bem pagos do mundo, ficando em quarto lugar, atrás de grandes nomes como Neymar Júnior, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Segundo algumas fontes, o atacante recebe um salário somando aos bônus por desempenho que chega a quase 28 milhões de dólares por temporada. E se juntarmos a quantia que ele recebe com seus patrocínios, a quantia ultrapassa a bagatela de 40 milhões de dólares por ano. E tudo indica que esse enorme rendimento só tende a aumentar. Isso porque, segundo especialistas em futebol, Kylian Mbappé está no topo do ranking dos jogadores mais valiosos do mundo, sendo estimado em cerca de 180 milhões de euros. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da sua fortuna, pelo tanto de dinheiro que ele recebe, não é exagero dizer que o seu patrimônio pode girar na faixa das centenas de milhões de dólares. Para considerar esse round, é claro que temos que avaliar a questão das diferenças das moedas, mas de forma equiparada temos aqui um empate técnico. Adriano e Mbappé têm grandes fortunas acumuladas do seu trabalho. Terminamos nossa disputa com 5 pontos para Mbappé e 3 para Adriano Imperador. Nada mal para o nosso ídolo brasileiro, não é mesmo? Mbappé leva a disputa, mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa.
E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.